Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Bom dia a todos. Quero agradecer a todos que têm me acompanhado, nas redes sociais aí, página no Facebook, no Instagram, no YouTube, Missão Apostólica Viva. Quer acompanhar? Quer ver esse vídeo? Quer assistir essa ministração em nome de Jesus? Entra lá. Missão Apostólica Viva, YouTube e Facebook. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. E alguém essa semana me comentou comigo o seguinte, Léo, as tuas redes sociais estão crescendo, até mesmo os teus inimigos entram lá para olhar, E aí foi nisso que Deus falou comigo, o Espírito Santo automaticamente falou no meu coração: não tens inimigos nessa terra. Não tens inimigo nessa terra a não ser o diabo. Porque a Bíblia diz que a nossa luta ela não é contra a carne, não é contra o sangue, mas sim contra principados e potestades. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. E para ilustrar isso daí, eu queria compartilhar com você um texto que está lá em Lucas, capítulo 23, versículo 33. Amém? Para ilustrar essa situação de que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, que os nossos inimigos de fato não são seres humanos, não são pessoas, e sim o diabo que luta para nos derrubar. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. E o texto diz assim, E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte, e o povo estava ali olhando. E também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salva-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Esse texto ilustra bem a crucificação de Jesus. Ilustra bem o momento em que Jesus foi levado ao Calvário, crucificado, posto naquela cruz, depois de já ter sido espancado, depois de já ter sido cuspido, maltratado por mim e por você. E os homens estavam ali ao redor. E a palavra diz que o povo estava olhando, vendo o que acontecia. Amém, queridos? E também estavam ali os soldados que levaram ele para a crucificação. E esses, a Bíblia diz que repartiam as suas vestes. Esses zombavam, colocaram a coroa de espinhos na sua cabeça. Esses colocaram a placa escrito, Jesus, Rei dos Judeus, mas em tom sarcástico, em tom de deboche. Amém? Estavam ali repartindo suas vestes. E também estavam os príncipes do povo, ou seja, os fariseus, os magistrados, todos aqueles de alta patente que levaram Jesus, que condenaram Jesus, que armaram contra Jesus. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor por isso. Santo é o nome do Senhor. E ali estavam essas três pessoas, esses três personagens: o povo, os soldados e os magistrados, os grandes, os poderosos. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. E aí a gente olha para o povo, que o povo muitas vezes está lá só para observar, como diz a palavra. Estava lá olhando, só para observar, só para ver o que vai acontecer, só para ver quem tem ou deixa de ter razão, só para ver que lado toma, que lado eu vou seguir a partir daqui, Está ali meio que para aprender e para decidir que lado vai tomar. Amém? E nós estamos aqui para isso, para ensinar ao povo. Louvado seja o nome do Senhor. E aí também tem os soldados. Os soldados que são treinados para obedecer ordem em primeiro lugar. E a gente tem que lembrar que esses soldados não eram quaisquer soldados. Eram soldados romanos. E os soldados romanos, eles tinham propósitos, eles tinham ambições, eles tinham projetos de vida. E qual que era o projeto? O soldado romano, ele ia servir nas fileiras romanas para que obtivessem a cidadania. Porque nem todo homem que nascia em Roma era cidadão romano. Então, para se tornar cidadão, ele precisava cumprir o seu tempo do serviço militar. E aí ele tinha direito a voto, conquistava os seus direitos dentro da sociedade romana. Você entendeu? Então, na verdade, esses soldados estavam ali. Eles não faziam parte do povo judeu,
Eles não acreditavam em Jesus. Eles nem sequer imaginavam quem era aquele homem que estava sendo ali pregado. Amém, queridos? Mas eles estavam ali, zombando, repartindo as vestes, levando vinagre para que Jesus bebesse no lugar de água. Amém, queridos? Justamente porque, presta atenção, olha para mim. Justamente porque eles não têm nada a ver com essa história. Eles não sabem da missão. Eles não sabem do ministério de Jesus. Eles não entendem. E nem tem por que entender. Eles não fazem parte daquele povo. Eles não fazem parte do povo escolhido. Amém? Estavam ali desta forma. Essa é a segunda personagem que está aqui. Mas a terceira personagem são os príncipes do povo judeu. São os do alto escalão do povo judeu. Esses estão ali. E esses zombavam de Jesus dizendo, mas ele não salvou os outros? Mas ele não curou os outros? E por que ele não salva a si mesmo? Por que ele não desce dessa cruz? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E eles fazem isso porque não conseguem entender que, ao contrário deles, Jesus não quer manter o posto. Jesus não quer manter a patente. Jesus não quer manter as regalias do cargo. Jesus veio para salvar. Ele disse, eu vim para lhe dar vida e vida com abundância. Amém, queridos? E é isso que Jesus veio fazer. E para nos dar vida com abundância, e para nos livrar do nosso pecado, Jesus precisava cumprir aquela missão. Precisava estar naquela cruz. Precisava assim morrer. E esses homens não entendem. Esses homens não entendem por que Jesus dedicava tanto tempo, dedicou a sua vida a resgatar vidas, a salvar vidas, dedicou a sua vida a curar os outros, dedicou a sua vida a transformar a vida dos outros e agora não faz isso consigo mesmo. Não desce daquela cruz. Não faz um milagre para si próprio. Eles não entendem que Jesus não quer nada em benefício próprio. Que o reino de Jesus não é aqui. Eles não entendem isso. Então o que o Espírito Santo falou comigo nesse dia? Falou comigo nesse momento em que disseram, olha, até os teus inimigos olham para ver, entram para ver, né? E aí o Espírito Santo fala comigo, você não tem inimigo. Porque a tua luta não é contra a carne e contra o sangue. É contra principados e potestades. Porque esses homens, meu irmão, esses homens, essas pessoas, não entendem qual é o meu ministério. E as pessoas que se levantam muitas vezes com você é porque não entendem, simplesmente não entendem qual o teu ministério. Por que você faz isso? Por que você fala essas coisas? Por que você faz algo que não é em benefício teu? Amém? Eles não entendem isso, não entendem qual é o teu mistério. Somente são pessoas que não entendem. Então Jesus olha lá de cima e vê tudo isso acontecendo. Os príncipes dos judeus, os do alto escalão, zombando dele, criticando que ele não tem poder algum, porque ele simplesmente salvou os outros, mas não tem poder para salvar a si próprio. E Jesus olha lá de cima da cruz, já crucificado, já espancado, já sofrido. Jesus olha lá de cima e vê esses homens, e vê também os soldados que repartem as suas vestes, e olha para aquele povo que está ali só olhando, só observando, só perdido. Simplesmente perdido. E aí Jesus olha para eles e diz assim ao Pai, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Eles não entendem esse ministério. Senhor, perdoa-os porque eles não sabem, eles não entendem. Perdoa-os, Senhor, porque eles não sabem, eles são pequenininhos. E assim, Deus, em nome de Jesus, eu peço hoje, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Nós devemos pedir àqueles que supostamente nos perseguem, porque eles não entendem o nosso ministério. Porque eles não entendem qual a missão que Deus colocou sobre nossa vida. O que Deus falou contigo, o que Deus falou comigo, isso não é entendido pelos outros. Mas é somente isso. Falta de entendimento. Falta de entendimento. Não é que sejam maus, não é que sejam... Mas é falta de entendimento. É porque alguns querem simplesmente... Estão ali simplesmente para observar, para olhar, para decidir que direção tomar. E nós somos responsáveis por esses que estão aí observando e querendo saber que direção tomar. Nós somos responsáveis por mostrar a direção em nome de Jesus. Mas também tem aqueles que estão ali para cumprir ordens, cumprir o seu dever e estabelecer assim a sua posição na sociedade. Amém? Que são soldados. E também tem aqueles que ali que já têm uma posição estabelecida nesta sociedade e que querem manter simplesmente. Que eles conquistaram talvez essa posição passando por cima dos outros, pregando algo que não é verdadeiro,
né, manipulando, como faziam os fariseus, como faziam os magistrados, como faziam os príncipes daquela época. E conquistaram uma posição, um status social que hoje eles querem manter a todo custo. A todo custo. E aí não entendem que a nossa missão, que o nosso ministério é diferente, muito diferente disso. Porque como Paulo falou, o nosso alvo é Cristo. Nós focamos em algo. Porque como Paulo falou, o morrer para nós é lucro e o viver é Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Fica com essa palavra, em nome de Jesus. Medita sobre ela. Amém? E que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam conosco, em nome de Jesus. Amém?